Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, já falei aqui algumas vezes que eu convivi com o que eu chamo a ilusão constituinte. Acreditei piamente que a Assembleia Nacional Constituinte, instrumento que atendeu a uma reivindicação do povo brasileiro para a superação da ditadura civil-militar empresarial, que restabeleceria as possibilidades, primeiro, de afirmação do Estado democrático de direito e, a partir da soberania nacional, a possibilidade da elaboração de um projeto nacional que pudesse promover a justiça social. O Brasil, como nação democrática e independente, e, obviamente, justa. Já, senhora Presidente, no último ano, no último período de elaboração da Constituição, já no ano de 88, com o apoio da classe dominante, liderada exatamente pelo Sistema Globo, o presidente José Sarney conseguiu um ano a mais de mandato. Eu estava lá e presenciei a manipulação, os favores que foram feitos pelo presidente Sarney para que tivesse mais um ano de mandato. Promulgada a Constituição, foi ficando evidente a razão pela qual o presidente José Sarney tudo fez para que tivesse mais um ano de mandato. Ofereceu condições para que o Sistema Globo se transformasse num partido político para levar à presidência da República um quadro político do Nordeste, jovem, mas também oriundo das forças políticas que sustentaram a ditadura. O senhor Collor de Mello, enaltecido como o grande combatente, o grande lutador contra a corrupção, o caçador de marajás. E, naquele ano de 89, na primeira eleição direta para presidente da República, superado o período ditatorial, o povo brasileiro elegeu o senhor Collor de Mello. E, imediatamente, o presidente eleito assumiu um projeto político que contrariava o texto constitucional no respeitante à soberania. Iniciou a implantação do modelo liberal do Estado mínimo, inclusive se utilizando de recursos públicos para fazer a propaganda contra o chamado Estado elefante. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, etc. E ainda escancarou, abriu as portas da nossa economia para as chamadas nações inimigas,
e acelerou um processo de privatização que somente poupou os setores da economia que estavam protegidos pela Constituição, através dos monopólios. Quando o senhor Collor de Mello demonstrou ao Sistema Globo, ao senhor Roberto Marinho, que ele estava criando no Brasil uma rede nacional de televisão, e ainda, sabedor o senhor Roberto Marinho, de que as concessões da Globo venceriam durante o governo Collor, Sistema Globo se volta contra o senhor Collor de Mello, fazendo com que, por motivos dados pelo senhor Collor de Mello, a exigência do impeachment fosse algo inevitável. E as instituições foram respeitadas. Assumiu o vice-presidente da República. Nesse período, ainda estava eu no Congresso Nacional, exercendo o meu segundo mandato de deputado federal. E, em sendo o senhor Itamar Franco presidente da República, ex-constituinte, obviamente que com ele, aqueles que foram constituintes, e ainda mais integrando o campo progressista, tinham alguma proximidade. E eu sei que o presidente Itamar Franco assumiu a presidência da República adotando um modelo antiliberal. O senhor presidente Itamar Franco não era favorável à continuidade das privatizações. É importante dizer que, à época, o presidente Itamar Franco, numa interlocução com o governador Leonel Brizola, chegou a proibir a utilização das moedas podres, os títulos da dívida, para a compra de empresas estatais. Pressionado por várias razões, por várias fontes, e sendo um fraco, o presidente Itamar Franco, em pouco tempo, adotou outra linha, dando continuidade às privatizações iniciadas por Collor de Mello. E aí, numa espécie de conspiração, o senhor Itamar Franco coloca como ministro da Fazenda já uma outra articulação, capitaneada pelo Sistema Globo, coloca o senhor Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda para preparar a sucessão às eleições para presidente da República de 1994. E o presidente Fernando Henrique, com uma trajetória pela chamada esquerda, um lutador na defesa das liberdades democráticas, um homem que se dizia perseguido pela ditadura, foi eleito presidente da República. E aí, imediatamente demonstrou que já tinha sido cooptado, dizendo: rasguem tudo que eu escrevi. E aí, para dar continuidade ao processo de privatização, de aniquilamento da soberania nacional, o presidente Fernando Henrique Cardoso destrói, na ordem econômica da Constituição, todos os dispositivos que garantiam a soberania nacional. Monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações,
nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem e na aviação de cabotagem, e outros dispositivos. E aí, inicia ou dá continuidade à entrega do patrimônio nacional nos setores mais estratégicos. Imaginar que a Vale do Rio Doce foi vendida ou doada por um preço menor do que a Vale do Rio Doce experimentava de lucro em 2 anos. O presidente Fernando Henrique, sob os auspícios do modelo liberal, ainda com o patrocínio dos meios de comunicação no Brasil, todos liderados pelo Sistema Globo, o presidente Fernando Henrique deu continuidade a todos os crimes de lesa pátria. Foi reeleito. A lei de responsabilidade fiscal. Ninguém pode gastar mais do que arrecadar, óbvio, menos para pagar os juros extorsivos da dívida. O presidente Fernando Henrique corrompe o Congresso Nacional e aprova a emenda da reeleição. O mesmo procedimento de José Sarney para ter mais 1 ano de mandato na Assembleia Nacional Constituinte. Altera a Constituição, aprova a emenda da reeleição e é reeleito. E dá continuidade ao aprofundamento do modelo liberal. O povo brasileiro, cada vez mais excluído. A renda nacional, cada vez mais concentrada. O empobrecimento da população crescendo a olhos vistos. E aí, o presidente Fernando Henrique Cardoso exerce o seu 2º mandato e é derrotado. É derrotado por correntes políticas lideradas pelo PT, com a eleição do presidente Lula. Lula foi eleito e reeleito. Depois de reeleito, elege a sua sucessora, e a sua sucessora também é reeleita. É preciso dizer que o período liderado pelo PT, aliado ao PMDB e aliado às mesmas forças políticas que sustentavam o modelo liberal, salvo PSDB e DEM, ou PFL, mesmo fazendo muitas concessões aos liberais, uma espécie de, em diversas áreas, de continuidade da era do tucanato, com Fernando Henrique Cardoso, mas foi possível perceber, obviamente, algumas diferenças. E aí, senhora presidente, podemos dizer, no plano interno, algumas medidas de proteção da soberania nacional, especialmente depois da descoberta pela Petrobras do grande manancial, das grandes reservas de petróleo na área do pré-sal. E aí tivemos, talvez, a primeira iniciativa a contrariar o grande capital internacional. O novo marco regulatório, substituindo o regime de concessão da era FHC pelo regime de partilha. O petróleo descoberto na camada do pré-sal passou a ter a Petrobras como operadora única. Operadora única. Nenhuma multinacional, nada ligado ao capital privado, poderia estar operando a extração de petróleo na camada do pré-sal, evitando inclusive o desvio. Quem é que poderia controlar a extração de petróleo no mar territorial brasileiro? As plataformas continentais. E aí, mesmo preservando o interesse nacional, veio a concessão. A Petrobras seria a operadora única, mas poderia se associar ao capital privado, inclusive o capital
estrangeiro, ficando a Petrobras com um mínimo de 30%. Isto já foi insuportável, mas registrar que a Petrobras, a principal empresa do país, principal empresa garantindo a soberania nacional, foi através do seu centro de pesquisa, foi através do centro de pesquisa que descobriu o petróleo na camada do pré-sal. E aí, deputado Paulo Melo, ainda veio a exigência, a questão ligada ao conteúdo nacional, às compras internas, especialmente em relação ao petróleo e à indústria naval. Aqui no Rio de Janeiro, nossos estaleiros refloresceram. Aqui no Rio de Janeiro, é preciso dizer, quando discutimos incentivos fiscais, o incentivo fiscal para o soerguimento da indústria do petróleo, da indústria naval, gerando empregos, distribuindo rendas, etc. Esse aspecto, um aspecto fundamental na área da economia. É claro que políticas sociais massificadas foram importantes. A redução do percentual da população brasileira abaixo da linha da pobreza, a questão Minha Casa Minha Vida, a distribuição cheque cidadão, renda mínima, mas também uma questão relevante no plano externo, o fortalecimento da economia regional, o Mercosul, relacionamento preferencial com os países da América Latina e também o distanciamento da chamada trilateral, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. A trilateral. E aí, o governo brasileiro, na sua política externa e nas suas relações de comércio, passa a integrar o chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isto causou, obviamente, um impacto muito grande naqueles que patrocinaram a ditadura no Brasil e naqueles que patrocinaram o período Collor e Itamar e o período do tucanato, Fernando Henrique Cardoso. O Brasil se distanciava, buscava uma verdadeira alternativa. Isto foi insuportável. O tucanato derrotado em 4 eleições sucessivas e sem dispor de quadros para concorrer à presidência da República. Tudo indicava que em 2018 seria também derrotado. E aí veio o pretexto, as chamadas pedaladas fiscais. A presidente da República, Dilma Rousseff, sofreu o impeachment sob o pretexto das pedaladas fiscais. E aí, numa fase em que também as denúncias de corrupção caminhavam de forma a mais contundente, envolvendo as principais figuras da República, principalmente as principais figuras da República ligadas ao Partido dos Trabalhadores e alguns partidos a ele associados. O golpe veio, e foi um golpe. O pretexto utilizado agora fica mais evidente. E aí assume o presidente Temer, vice-presidente da República, integrando o principal partido aliado para a sustentação do governo Dilma. E aí assume a presidência da República com um outro projeto. Primeiro, acabando com o marco regulatório, voltando ao regime de concessão. O petróleo, mais uma vez, sendo alvo da traição para a traição nacional. Acabou com o conteúdo nacional. A nossa indústria naval está aqui. No plano externo, o presidente Temer já caminha para um realinhamento com Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, abandonando, se distanciando do BRICS. É preciso dizer que não só FHC, como toda a era Lula e a era Dilma no primeiro mandato, pagando juros extorsivos da nossa dívida pública.
a lei de responsabilidade fiscal sempre invocada, impedia que gastasse mais do que arrecadava. Tinha que ter superávit para pagar os juros da dívida pública. Sempre bilhões e bilhões a cada ano. Bilhões e bilhões. Recursos que faltavam para os investimentos internos, não só em infraestrutura, mas também em políticas sociais. Mas não há dúvida de que as denúncias de corrupção eram procedentes, são procedentes. E a população, o povo brasileiro, obviamente, revoltado, mas sendo contaminado, de modo a aceitar um golpe que não buscava a redenção de um país soberano para ser socialmente justo. Ao contrário, o entreguismo assumiu um protagonismo muito mais relevante. E o presidente Temer, e aí, senhora presidente, vou caminhar para terminar. O presidente Temer vem rejeitado pelo povo brasileiro, propondo as reformas. Quais reformas? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, dizendo que as reformas por ele propostas eram reformas que só poderiam ser conduzidas por um presidente impopular. Ele sabendo o que é melhor para o povo, e o povo sem poder definir o seu próprio destino. A reação tem sido grande contra as reformas. São inaceitáveis, porque aprofunda também o modelo de Estado mínimo, alcançando os servidores públicos. A reforma da Previdência é uma coisa insustentável, mas vem sendo patrocinada claramente com o apoio dos meios de comunicação, reitero, liderados pelo Sistema Globo. O golpe em curso foi atropelado pelas próprias denúncias de corrupção. E agora, o presidente Temer também é alcançado de uma forma surpreendente, mas conhecida, as gravações telefônicas. E aí, senhor presidente, ontem, quem é que anunciou, quem é que vazou a informação? Lauro Jardim, da onde? Da Globo. Qual foi o canal de televisão que primeiro anunciou aquela quebra do sigilo? Quem é que conduziu a informação, depois sendo seguido pelos demais meios de comunicação? Foi o Sistema Globo. E aí, senhora presidente, a máscara cai totalmente, por quê? Porque a Globo percebeu que a resistência do povo brasileiro contra o governo Temer já começava a impedir a conclusão das reformas. A classe dominante percebeu que estas reformas contra o país, contra o povo, não poderão ser concluídas tendo o presidente Temer à frente da presidência da República. E aí, ontem, bastava ouvir todos aqueles âncoras da TV Globo, dizendo que não restava ao presidente da República outra alternativa, senão deixar o poder. Deixar o poder pela renúncia, deixar pelo impeachment ou deixar pela cassação. Cheguei a ouvir âncoras da Globo dizendo que agora o Tribunal Superior Eleitoral concluiria com mais rapidez a cassação da chapa Dilma Temer. E aí hoje, estamos aqui no plenário, seguindo, com a nossa sessão, vem a notícia. Temer decidiu renunciar. E quem é que divulga que o Temer decidiu renunciar? Um outro âncora da Globo, Ricardo Nobla. É a Globo conduzindo. E aí todos nós aqui, vi vários pronunciamentos, acreditando piamente na notícia divulgada pela Globo. Porque o Ricardo Nobla é da Globo. Fomos lá, a sessão foi suspensa. Chegamos lá, qual foi o anúncio?
O presidente disse: não renuncio. Vamos ver os desdobramentos, porque não tem ele agora a sustentação política dos representantes da classe dominante do poder econômico e nem do sistema Globo, nem dos meios de comunicação. Como ele vai se sustentar no poder? Como ele vai permanecer na presidência da República? E aí, senhora presidente, vem as manifestações, diretas já, porque o fora Temer é questão de pouco tempo. E esse modelo liberal, de Estado mínimo, que alcançou também o Rio de Janeiro. Aqui, nós estamos diante da conclusão do Estado mínimo que vem da era do tucanato. Esta casa, com a resistência de 28 votos, aprovou a privatização da SEDAI, a venda da totalidade das ações. Agora mesmo o governador Pezão, com a falência do Estado, falência sob a responsabilidade do PMDB que está no poder. O presidente Pezão quer encontrar solução para a calamidade financeira que ele declarou, causando mais prejuízo ao Estado, à população e aos servidores públicos. Aí está aí a UERJ, na porta do Palácio, nossas universidades sucateadas, educação, saúde, tudo. A segurança pública fazendo água. Vou concluir. Conclua, senhor. E aí, senhora presidente, o desespero é muito grande e a reação há de ser muito maior. Nem Temer, nem Pezão. A grande questão é o modelo liberal. E qual é o discurso agora, para concluir? As instituições têm que funcionar. A Constituição tem que ser respeitada. Saindo Temer, assume a presidência da República para cumprir a Constituição o deputado federal do DEM, Rodrigo Maia. E aí, a Câmara dos Deputados terá a responsabilidade, com aquela composição golpista, com PSDB e PMDB e DEM, e alguns outros menores, conduzir a sucessão. Qual é o receio, senhora presidente? É que a Constituição tem que ser cumprida, a Constituição vai ser cumprida, mas a classe dominante é capaz de tramar a eleição indireta de um quadro para ser legitimado, para dar continuidade às reformas liberais. A grande questão não é dizer fora Temer, fora Pezão. É dizer também, o povo brasileiro não aceita o modelo de Estado mínimo. O povo brasileiro não aceita o fim da soberania nacional. O povo brasileiro quer construir o seu próprio caminho. E o caminho a ser definido pelo povo brasileiro, ao falar da soberania nacional, prega também a preservação da Petrobras, dos valores nacionais. Soberania, distribuição da renda, soberania, democracia com soberania, mas para alcançar a justiça social. Um Brasil soberano e socialmente justo. Um Brasil longe do modelo liberal, em defesa da causa socialista, senhora presidente. Obrigado.